Há um versículo na Bíblia em Jó que diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. E que por fim se levantará sobre a terra. O que nós mais desejamos neste mundo é que Deus se levante nas nossas situações, não é? Porque todos nós, apesar de sermos filhos de Deus, há situações que se levantam, que parece que às vezes são maiores que o nosso Deus. Não é? Parece, mas não é. Quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele estava a passar algo horrível, terrível. Ele perdeu tudo. E mesmo assim ele tinha coragem de dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Ele conhecia Deus. Eu creio que o desejo de Jó não era só conhecer, viver, ele queria ver. Muitas vezes nós queremos, mas não vimos nada. Não é? E Jó, pela permanência dele de confiar no seu Deus, ele viu tudo. Ele viu aquilo que ele tinha perdido, ele viu em dobro. Meus amados, sabemos que nós, uma pessoa sozinha é difícil. Quando está a passar uma situação horrível. É por isso que somos um corpo, é preciso que precisamos dar mãos uns aos outros e precisamos da ajuda uns dos outros. Ninguém pense que por hoje estar bem, que amanhã não pode estar bem, ou pode estar de qualquer maneira. A nossa vida está nas mãos daquele que pode tudo. Nossa vida pertence ao Senhor da vida. Então, eu não vou ler este versículo de Jó que vocês já conhecem. E há outro versículo de Jó que dizia assim, eu ouvia e agora vejo. Ele cria, confiava, ele ouvia Deus, agora via os efeitos da sua confiança nele. Os irmãos querem saber aquilo por qual Jó passou e qual foi o fim dele. Eu na quarta-feira li um versículo que dizia, o fim das coisas é melhor que o princípio. E para Jó foi. Porque ele confiava. E se nós dizemos que queremos em Deus, se nós dizemos que somos dele e que conhecemos Deus, então deixe-me dizer que ainda temos muito que conhecer Deus. Em Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, há um caminho a percorrer, irmãos. Nós vimos aqui para aprender a conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Quando estava a pensar nisto, veio uma passagem ao meu coração, que foi quando o diabo viu Jesus ao longe. Ele disse, já vens aí para me atormentares. O diabo conhece a Deus. E sabe quando Deus está perto, ele tem que fugir. Ou seja, os demónios fogem da presença de Deus. Os demónios fogem de Jesus Cristo. Hoje nós somos os representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. E eu estava a pensar nisto e pensei assim, quanto mais nós conhecermos Deus, quanto mais nós estamos perto de Deus, mais os demónios fogem e nós fugimos mais para perto de Deus. Não é? Somos mais parecidos com Deus, conhecemos-lo mais e os demónios fogem. Tão simples assim. Eu estava para vir pregar sem a Bíblia hoje. Porque aquilo que Deus diz cá no nosso coração fica aqui gravado. E a palavra de Deus ela é para estar dentro do nosso coração. Não é ler, no fim não percebemos nada. Não é? Então vale mais ficar
quando Deus mandou ou gravou os mandamentos a letras de fogo, jamais elas podem ser esquecidas. Não é? Quando é lápis ou na areia ou não importa a coisa, apaga-se. Mas quando Deus diz que pôs a sua lei no nosso coração. E é aí que ela faz efeito no nosso coração. Então o que Deus quer que a gente se lembre hoje é conhecê-lo mais. Permanecer a conhecê-lo mais. E sabe uma coisa? Quanto mais nós vamos conhecendo Deus, mais estamos perto dele e mais mostramos quem ele é. Mais mostramos os seus feitos em nossas vidas. Então devemos continuar, prosseguir em conhecer ao Senhor. Se os irmãos quiserem apontar em Oséias 6:3. E Jó 19:25 foi o primeiro que eu disse, que Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se estás a passar alguma situação, irmão, diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus está lá por cima e tu com ele também vais ficar. Glória a Deus. Daniel conhecia o seu Deus. E sabe que o seu Deus é o nosso Deus. O Deus de Daniel era o seu Deus, mas é o nosso Deus. E ele foi provado, ele foi espremido para negar o seu Deus. Ele entrou numa cova dos leões, certamente estavam famintos, mas ele sabia, onde ele estivesse, Deus estava lá com ele. E viu-se o efeito de Daniel conhecer o Deus. Certo ou não? Ele não só creu, conhecia, mas ele mostrou o efeito de conhecer o seu Deus. Porque até os leões tiveram que adormecer. E o resultado de ele conhecer o seu Deus foi que Deus fechou a boca aos leões e um povo se converteu àquele Deus. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, vê-se o efeito desse Deus na nossa vida e as pessoas vão se converter a esse Deus. Então, não é só conhecer Deus, é fazê-lo conhecer aos outros. Ver o efeito de como nós o conhecemos. Os irmãos estão a entender ou não? Daniel 2:20-22. Se quiserem abrir, e um irmão que encontre, leia, faz favor. Vamos participar. Quem quer? Um de cada vez. Não se atropelem todos ao mesmo tempo. Daniel 2:20-22. Quem é que encontrou? Os irmãos não trouxeram Bíblia? Eu quero ouvir daí. Estão a ver? Pus a Bíblia ali de lado, senão já tinha lido eu. Eu queria que os irmãos lessem também. Faz favor. Daniel 2, de 20-22. Vá, está ali um irmão que vai ler. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Obrigado. Graças a Deus, Daniel sabia o que estava a dizer. Ele louvava a Deus. Porque Deus dá sabedoria aos sábios. Ele conhece tudo o que está escondido, irmão. Nada está encoberto diante de Deus. Deus sabe o porquê que estás aqui hoje. Deus sabe qual é a tua intenção.
Certo? Se tu buscas sabedoria, Ele vai-te a dar. E Daniel sabia isto. Sabia de tal maneira que ele era aquele que dava sabedoria aos sábios. Porque ele só em crer no seu Deus e conhecê-lo, ele já era uma pessoa muito sábia. E Deus tornou-o muito sábio. Tornou-o no governador daquele tempo. Tinha uma vantagem, Daniel, de buscar Deus, de querer conhecê-lo mais. Esta é a vantagem de um filho de Deus, conhecê-lo mais. Porque Senhor toda a gente chama. Meu Deus toda a gente chama. Mas conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Eu há bocado fui a um funeral mais do meu marido e eu conheço bem o sacristão, que ele foi meu vizinho já há uns anos. E ele repetia certos versículos da Bíblia, irmãos. Mas ele estava com uma cara a ler aquilo, com uma cara, que Jesus Cristo tinha ressuscitado entre os mortos, que Ele era a nossa vida, que Ele era a salvação dos justos. Mas, meu Deus, ele dizia aquilo com uma cara, com uma coisa, parece que estava a ser forçado a dizer aquilo. Não estava a entender nada. Mas, meu querido irmão, se tu conheces Deus, tu falas com poder, com sabedoria, dos efeitos que Ele faz na tua vida. E é triste se um filho de Deus não tem nada para contar de Deus. Se não tem maravilhas para contar de Deus. Mesmo quando tem problemas, mesmo quando tem tribulação, é aí que Deus vai se manifestar segundo aquilo que tu acreditas nele. Deus é grande se tu o tornas grande, mas também é muito pequenino se tu o tornas pequeno. Deus é do tamanho que tu o fazes. A tua fé em Deus é do tamanho que tu o fazes. É? Estou a falar certo ou não? É, sim, senhor. Então, Daniel teve a coragem de dizer assim: o povo que conhece ao seu Deus. Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece ao seu Deus torna-se forte e faz proezas. Faz alguma coisa que se vê. Mostra alguma coisa em quem acredita. Naquele que é todo-poderoso. Certo, irmãos? O padre dizia que é necessário que a pessoa morra para ter vida. Ele deu o exemplo do milho que tem que cair na terra, a semente, morre para dar uma espiga. O padre estava a falar tão bem. E ele disse: Jesus teve que morrer, morreu para nos dar vida a todos nós. Acreditas tu nisto, meu irmão? A morte é uma passagem para viver com Deus eternamente. Mas cá já vives com esse Deus. Já tiveste que morrer para muita coisa. Para o eu. Para o teu egoísmo. Para só pensar somente em ti. Já preguei melhor. Eu estou a falar comigo, irmãos. Estou a pregar para mim. Eu disse que não ia pregar, que ia só lembrar algumas coisas. Mas também isto é lembrar alguma coisa que para nós deve ser vivido. Então, o povo que conhece ao seu Deus torna-se cada vez mais forte. Faz proezas. Conhecer e fazer conhecidas as maravilhas que Deus faz conosco. Eu, à segunda-feira e à quinta, tenho hidroginástica em Montemor Velho. E tenho cuidado de como falo e com quem falo.
Ou seja, eu sei que dentro da piscina Deus está comigo. Eu sei que ao entrar na piscina eu levo Deus comigo. Foi Ele que me ensinou a nadar. Nado pouco, mas o pouco que sei é graças a Deus. E pela minha maneira de falar, descobri lá crentes. Há lá muita pessoa que desanimada e eu procuro sempre animar. E uma vez, já não sei o que é que foi, disse aleluia. E logo uma pessoa que estava perto de mim disse assim, tem a mesma linguagem que eu nunca tinha ouvido nada dela. Eu disse, é? Engraçado. Eu tinha a mesma linguagem que aquela pessoa, mas eu nunca tinha ouvido falar nada de Deus. E eu dei-lhe um abraço e dei-lhe os parabéns e disse, então, Jesus é o mesmo em si que em mim. E ela disse amém. Continuei a abraçar as pessoas, descobri outra. Que igreja é que você vai? Eu fico tão danada quando me perguntam isso. Só querem saber onde é que a igreja é que nós vamos e como é que se chama essa igreja. Disse, olha, eu pertenço à Igreja Viva de Jesus Cristo. É verdade? E onde é que é essa igreja? Diga assim, está na sua presença, sou eu. Eu sou a Igreja Viva de Jesus aqui. E você também. Então já está aqui a igreja reunida. Estamos a nadar, mas estamos aqui com Deus. Eu pertenço à igreja presbiteriana e tal. Mas eu também gostava de saber onde é que vai. Fui obrigada a dizer. Sendo cristão, vida abundante. E depois descobri outra. Mas ali aquela é a minha irmã, também é crente. Se é? Está bem. Isso eu não sabia. Porque a simpatia dela era de tal maneira que eu até me arrepiava a passar por ela. Mas acreditei que ela era crente. Tudo bem. Isto porquê, irmãos? Porque as pessoas têm muito interesse em declarar qual é o nome da igreja onde vão e dizer que são crentes. E depois vê-se o manifestar dessa crença. E ontem perguntei a essa irmã, que ela disse que também era crente, já há muito ano, disse-me ela. Que assim, sim, graças a Deus, já tem barba branca. E estava uma senhora, minha amiga, à frente dela, que eu tenho andado a conquistá-la para Jesus Cristo. Com poucas palavras, mas amando-a e dando-lhe coragem. E essa senhora que disse que já era crente há muito ano, foi-se pôr à frente dela e pô-la para trás. Sem uma palavra, com uma cara. E a minha amiga diz assim, ora que esta, olha que disparate este, hein? Chega aqui e empurra-me para trás. E eu que preciso tanto de estar à frente, porque o mal dela é na coluna e na nuca, e precisa ter água até ao pescoço. E ela gritava, mas eu não posso ir lá para trás. E a outra sempre firme ali. A tal que dizia que era crente há muito ano. Eu transpirava dentro da água. Fazia, já estou a transpirar aqui dentro da água. E digo assim, agora o que é que eu vou aqui fazer, Deus? Peguei na minha amiga e pula para a minha frente. Era eu que tinha que fazer aquela parte. Se eu não estava a gostar daquilo que ela estava a fazer, eu agarrei-me à minha amiga, dei-lhe um beijo assim, tu vais para a minha frente. Mas não vou nada, então vais tu para trás. Vou eu para trás, porque eu quero que tu estejas bem. E disse bem alto para a outra ouvir. E a outra fez de conta que não ouvi nada. Toma lá, embrulha. E eu agarrei à minha amiga e disse assim, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Há muita gente que diz que tem Jesus, mas não mostra nada que o tem. E agarrei-me a ela e dei-lhe mais um beijo. Sabe o que é que fiz à outra? Fui-me agarrar a ela e também dei-lhe um beijo. Toma lá. Disse, como é que se chama?
Eu sou Esmeraldinha. Lembra-se das esmeraldas e sabe o meu nome. Eu sou Júlia. E ela dizem, florista. Exatamente. Daniel conhecia o seu Deus. Se tu conheces o teu Deus, irmão, deixa o teu orgulho de lado. Põe aos pés de Jesus e manifesta as suas maravilhas. Nós só podemos provar ao mundo que somos discípulos, seguidores de Deus, se nós amarmos uns aos outros e se amarmos aqueles que ainda não conhecem Deus. Então estou um borrifando para as pessoas que dizem que são crentes há muito ano, vão a uma igreja há muito ano. O que é que lhes interessa? O que é que isso interessa, irmãos? O que interessa é tu provares que amas Deus e que amas as pessoas. É que conheces Deus que fez maravilhas em ti. E que é através de ti que os efeitos de Deus vão tocar nos outros. Ai, sou crente há tantos anos. O que é que isso interessa? Olha, o diabo é crente há mais anos que você. E quando o vê, fica todo contente. É desta que eu vou tomar um cafezinho mais ela. Porque ele vê ali uma pessoa a precisar e vira-lhe a cara. Sabe? O diabo fica todo contente. Por isso é que eu pedi a ajuda dos irmãos, porque eu... Isto tenho que dizer isto, não é? Isto não pode ficar no saco. Isto é para o vosso bem e para o meu bem. Conhecer Jesus Cristo é dá-lo a conhecer através do amor. Jesus disse ao Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua. Certo? E muitas vezes, como eu tenho percebido ao longo destes anos que sou cristã, ou não, é que, eu já digo o que é que ia dizer. Pode ser? Às vezes Deus não quer que a gente diga. Eu também tenho que lhe ser obediente. O silêncio também fala. O silêncio fala muito. Quando nós estamos em silêncio, estamos a ouvir alguma coisa. Quando Jesus disse, se Cristo depois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E livres em primeiro lugar. A verdade é conhecer, a verdade é a libertação e a verdade é... É para vocês pensarem um bocadinho. É viver no seu amor. É viver no amor de Deus. Estes versículos vocês já todos conhecem. Será que... O que é mais importante hoje? É ficar a ver a seleção? Ou estar a ouvir Deus? Eu não tenho nada contra a bola. Absolutamente nada. E fico contente quando a seleção ganha. Não ligo muito à bola, mas isso... Também não sou contra aqueles que gostam da bola. Nada disso. Mas o mais importante é saber, irmãos, se Deus nos libertou, somos livres, devemos conhecer mais a Deus.
e fazer conhecer esse amor que nos atingiu. Eu, porque gosto muito de falar a palavra de Deus e gosto de aprender, vou-vos confessar uma coisa. Que tenho sido tentada nestes últimos dias. Tentação forte. Forte mesmo. A não acreditar em Jesus Cristo. Vocês agora dirão assim, como é que é possível? A irmã Júlia tem tantos feitos de Deus na sua vida. Tem tantos feitos, tantas maravilhas que ela tem contado. Como é que pode ser tentada a não acreditar em Deus? Não acreditar que Jesus Cristo é real? É possível? Quanto mais eu quero conhecê-lo, mais tentada sou. Estão a ver? Quanto mais quero conhecê-lo, quanto mais... Porque é assim, irmãos, as experiências do passado já não valem para hoje. Está bem? Se vocês comecem só a semana passada e não comecem nada hoje, ou esta semana, vocês estavam aí todos a tremer. As experiências do passado foram do passado. E eu decidi conhecer mais Deus, buscá-lo mais, ficar mais parecida com Ele. E fui tentada a não acreditar nele. E agora? Então precisa ou não precisa estar forte? Como é que uma pessoa pode ser provada a não acreditar em Deus ou não acreditar naquilo que Jesus é? Eu tenho que prosseguir a conhecê-lo mais. O que eu conheço, o que eu já vivi não chega para hoje. Eu quero mais. E quando eu decidi, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero viver somente a Tua vontade. Eu quero ser parecida contigo. Agora leve-me a ouvir constantemente Jesus Cristo, não é verdade? Então preciso ou não preciso de coragem para vir aqui acima? Vocês estão a entender? Sou provada a todo momento, todo constante. Em casa, na cama, na piscina, em todo lugar. Que Jesus Cristo não é real. Tem o que Ele fez comigo, não é verdade? Que transformou o meu coração, que me deu paz, que me deu vida, força e ânimo. A irmã Júlia que vocês conhecem, tão animada, eu vivia muito triste e desanimada. Quem é que me fez essa obra em mim? Olha, não foi meu marido, não. Não foi nenhum médico terreno. Portanto, é por isso que nós precisamos uns dos outros. Precisamos todos de força uns dos outros. A não desanimar, a prosseguir em conhecer a Deus. Jesus não foi tentado a desistir do propósito que Deus o pôs cá na terra. A tentação do diabo, irmão, é para que você desista do propósito que Deus tem para si. Eu digo, eu não vou desistir do propósito que Deus tem para mim. Porque eu sei que ainda Deus tem coisas grandes e poderosas a fazer através de mim. Por causa de falar da piscina, a gente acaba em julho e o mês de agosto está fechado e recomeça outra vez em setembro. E há lá vários professores. E nós tínhamos uma professora que ficou gravemente doente, a nossa professora que nos dava aulas até junho, julho já não foi, ficou gravemente doente de repente. Eu estava sempre a dizer que a amava, estava sempre a dizer que gostava muito dela. E ela ficou
de tal maneira que nem sequer visitas podia ter. E eu mandava recados para outra professora dizer que estava a orar por ela. Estava a pedir a Deus por ela. E agora houve uma mudança. Nós temos ouvido falar de mudanças e houve uma mudança de dia e de professor. Porque a nossa professora já não podia ir. A professora que nós tínhamos. Eu tive que decidir, então. Decidi, era terça e sexta e mudei para a segunda e para a quinta. Porquê? Porque eu escolhi uma professora também que eu amava muito, foi a minha primeira professora. E ela ia dar aulas então à segunda-feira. E à quinta já não era o outro. Então era outro, por quem eu orava muita vez, mais o meu marido, que nós amávamos muito, então ficamos com os 2 melhores professores lá da piscina. E agora, há pouco tempo eu tinha estado a falar com aquela professora e disse: eu amo-te muito, não sei o que é que se passa no meu coração, mas eu sei que tu estás cá dentro. E ela começou a chorar. E eu e o meu marido também dissemos-lhe isso. Nós amamos-te tanto. E agora ela vai ser nossa professora. E ela está muito feliz e muito contente. Diz, nunca se esquece das palavras que eu lhe tenho dado. Deu-lhe muita força e ânimo. Eu disse, Deus é grande, Deus tem um propósito aqui para ti na piscina. Para ti, para mim e para todos que estão aqui. Não devemos ter vergonha de mostrar os feitos de Deus às outras pessoas. E por tudo isto, irmão, por isso é que eu disse, estava a ser tentada a não acreditar em Jesus Cristo, porque Ele sabe que eu tenho a luz dele em mim. O diabo sabe que eu conheço a Deus, não para aquilo que eu ouço, para aquilo que eu vivo dele. Isso é muito importante, irmão. Não é crer, é conhecer. Querer sim, não só querer. Querer, viver e mostrar aos outros quem Deus é em ti. Não o que tu és. Nós, por nós mesmos, nada valemos. Mas o que nós temos de bom é Deus em nós. O que podemos fazer, nada é por nós, mas é por Ele. Foste escolhida para mostrar quem Deus é na tua vida. Estou a acabar. Então é assim, eu decidi conhecer mais a Deus, eu decidi falar mais dos efeitos dele em mim e é isso que eu vou viver. E se os irmãos me verem às vezes vacilar, dê-me uma palmada nas costas e diga, irmã Júlia, siga em frente, que eu estou contigo, eu estou consigo. Está bem? Deus vos ajude a fazer conhecer, a conhecê-lo e a fazer conhecer os seus feitos. Amém? Deus abençoe. Amém. Força.